O segredo dos centenários da Sardenha. Na pequena vila de Seulo, nas montanhas da Sardenha, vive um homem que deveria ter morrido há décadas. Ele ainda caminha pelas mesmas pedras que seus ancestrais pisaram há 120 anos. E quando você pergunta o segredo dele, ele ri. E depois fica em silêncio. Porque o segredo que ele guardou a vida inteira não é algo que você quer ouvir. Este vídeo vai revelar a história real de um dos homens mais velhos do mundo. E o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê a própria vida. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Sassari fizeram uma descoberta perturbadora na região da Ogliastra, no leste da Sardenha. Não estavam procurando por imortais. Estavam estudando doenças cardíacas. Mas o que encontraram foi algo que desafiava todas as estatísticas. Naquela região montanhosa, onde o vento sopra forte e a terra é pobre, a concentração de centenários era 7 vezes maior do que no resto da Europa. Homens que completaram 100 anos continuavam trabalhando nas fazendas. Mulheres que deveriam estar em asilos cuidavam de netos e bisnetos com a energia de quem tem 60 anos. Eram pessoas que, segundo todas as métricas da medicina moderna, não deveriam. Em 1566, um nobre veneziano chamado Luigi Cornaro escreveu um livro que mudaria para sempre a forma como o mundo pensa sobre a longevidade. Ele afirmava ter vivido até os 98 anos. E o segredo, segundo ele, era simples: comer pouco, nunca beber vinho em excesso e nunca se envolver em discussões. Mas Luigi Cornaro tinha uma história que poucos conhecem. Deixe-me apresentar a você Giuseppe. Giuseppe M. nasceu em 1924, em uma pequena vila nas montanhas da Ogliastra. Quando criança, sua família era tão pobre que ele frequentemente comia apenas pão e azeitonas. Carne era um luxo que aparecia 1 ou 2 vezes por mês. Aos 14 anos, começou a trabalhar nas fazendas. Não por escolha, era a única opção. Aos 20, foi recrutado para a Segunda Guerra Mundial. Foi capturado pelos alemães. Passou 2 anos em campos de prisioneiros. Giuseppe sobreviveu. Aos 30, voltou para a Sardenha. Casou-se. Teve 4 filhos. Começou uma pequena fazenda de oliveiras. Aos 60, sua esposa morreu. Não de velhice, de uma doença rápida e cruel. Aos 70, perdeu um filho em um acidente de carro. Aos 80, começou a sentir as dores da idade. Artrite. Problemas cardíacos. Os médicos lhe deram mais 5 anos de vida. Giuseppe riu dos médicos. 5 anos me disseram a mesma coisa, ele disse. Me disseram a mesma coisa há 50 anos. E continuou vivendo. O que fazia Giuseppe diferente? Não era a dieta mediterrânea, embora ela ajudasse. Não era o vinho local, embora ele bebesse um copo por dia. Eram 3 coisas que ele guardou em segredo por quase um século. Segredo número 1. A resistência. Giuseppe acordava todos os dias às 5 horas da manhã. Não por necessidade, por escolha. Aos 95 anos, ele ainda caminhava 3 quilômetros até a igreja. Subia escadas de pedra. Trabalhava no pomar. Mas não era exercício forçado. Era ritual. E o corpo deve mover-se, ele dizia. O corpo deve se mover. Se você parar, morre. A ciência moderna confirma isso. Em um estudo de 2022, pesquisadores descobriram que pessoas que mantinham atividade física moderada aos 70 anos tinham 40% menos probabilidade de morrer nos próximos 10 anos. Mas Giuseppe não sabia disso. Ele apenas sentia. Segredo número 2. A comunidade. Na Ogliastra, ninguém morre sozinho. Quando Giuseppe completou 90 anos, seus vizinhos criaram um sistema informal de vigilância. Um vizinho verificava todos os dias se ele estava bem. Se não respondia à porta em 30 minutos, alguém entrava. Não por obrigação, por amor. Estudos da Universidade de Cagliari mostram que essa rede social informal é um dos principais fatores de longevidade na região. Não é incomum ver grupos de 8 centenários jogando cartas juntos, cada um apoiando o outro. Viviamo insieme, explicava Giuseppe. Vivemos juntos. Questo è tutto. Mas havia um terceiro segredo. O mais perturbador. Segredo número 3. A razão. Aos 85 anos, quando todos esperavam que Giuseppe finalmente descansasse, ele adotou 3 crianças. Não eram órfãos locais.
Eram crianças abandonadas por suas famílias, consideradas difíceis, algumas com deficiência mental, outras com histórico de violência. Ninguém mais queria essas crianças. Giuseppe as criou. A última adotada tinha apenas 7 anos quando Giuseppe tinha 92. Perché? Perguntavam os jornalistas. Por quê? Giuseppe respondia com uma pergunta. E tu perché vivi? E você? Por que vive? Agora, a parte que ninguém quer ouvir. Em 2023, uma investigação do jornal italiano Corriere della Sera revelou algo perturbador sobre os registros de idade na Sardenha. Não é que as pessoas não vivam muito. É que há erros. Muitos erros. Em algumas vilas, a tradição de não revelar a idade exata dos mortos significava que décadas de registros eram baseados em estimativas, não em documentos. O professor Giuseppe S. da Universidade de Sassari, cujo nome foi omitido por segurança, revelou que pelo menos 15% dos casos de supercentenários na região tinham documentação questionável. Não estamos dizendo que os centenários são falsos. Estamos dizendo que talvez nunca saibamos ao certo quantos realmente alcançaram os 100 anos. E isso muda alguma coisa? Porque se você observar Giuseppe, não o nome, mas a pessoa, o que importa não é a idade no papel. É o que ele fez com a vida que teve. E isso ninguém pode contestar. Então, o que você pode aprender com Giuseppe não é sobre viver para sempre. É sobre viver com propósito. Primeiro, movimento não é exercício. É vida. Você não precisa de academia. Precisa de propósito para levantar da cama. Precisa de algo que te faça caminhar, trabalhar, criar. Segundo, a comunidade é seu maior security net. Não os aplicativos. Não os networks digitais. Pessoas reais, que batem na sua porta. Que ligam quando você não responde. Que te carregam quando você não consegue andar. Terceiro, propósito não é encontrado. É criado. Giuseppe adotou crianças aos 85 anos porque escolheu ter uma razão para continuar. Você não precisa esperar encontrar seu Ikigai. Você pode construí-lo agora. Nos comentários, me conta, qual é a sua razão para acordar amanhã? Não a resposta genérica. A real. A que te faz levantar mesmo quando tudo dói. Porque no final, essa é a única pergunta que importa. Se este vídeo ressoou com você, deixe seu like. Inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. No próximo vídeo, vou revelar histórias de Okinawa que podem te surpreender. Até lá!